5 coisinhas aí que estão faltando, né? De português. Já superamos a redação oficial, beleza? Então vamos lá. Fizemos a leitura aí do texto, né? Que fala das ideologias, dos pensamentos, dos propósitos do Darcy Ribeiro e o que acontece, né? Na realidade. Vamos às nossas questões. Questão de número 15. Representam-se uma causa e seu efeito, respectivamente, na relação estabelecida entre estes segmentos. Causa e efeito, ok? Uma coisa ali provocando outra, uma coisa resultando em outra. Muito bem? Para ele, trabalho não era opção para as crianças. O debate continua. Não temos causa e efeito aí, né? Não é porque o debate continua que para ele não era opção as crianças trabalharem. Não há essa relação. A favor do trabalho infantil estão aqueles que preferem evitar o mal maior. Também não é causa e efeito, né? Não é porque querem evitar Isso aí, na verdade, é quase uma consequência, né? Que por causa para evitar o mal maior, mas não é um efeito ser a favor. Esquece essa letra B aí, tá? A favor do trabalho infantil estão aqueles que preferem evitar o mal maior. Não há causa e efeito aí nenhuma, né? Caberiam aos pais as providências para que se poupassem as crianças de qualquer outra atividade. Também não há causa e efeito, né? Quase uma continuidade aí do pensamento. A tragédia dos menores abandonados é de tal ordem que faz pensar na abrangência das propostas de Darcy Ribeiro. Então, aí é que está a questão da causa e efeito, que seria a consequência, né? Que nós temos. Ó, a tragédia dos menores abandonados é de tal ordem que isso traz que efeito? Pensar na abrangência das propostas de Darcy Ribeiro. Tranquilo? A tragédia dos menores abandonados, ó, por causa da tragédia dos menores abandonados, isso nos traz um efeito, né? Por causa da tragédia, isso resulta em alguma coisa. Resulta em quê? No pensamento em relação à abrangência da proposta do Darcy Ribeiro. Então, ficamos aí com a letra D de dado. Não é um retorno ao passado, mas sim buscar atender às necessidades de um futuro melhor. Também não há causa e efeito, né? Muito bem? 16. Trabalho infantil. Há quem considere o trabalho infantil uma excrescência social, mas há também quem veja no trabalho infantil uma saída para muitas crianças, porque atribui ao trabalho infantil a vantagem de representar a inserção dos menores carentes. Evitam-se as viciosas repetições, né? Trabalho infantil aí repetido várias vezes, do texto acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Então nós temos aí uma questão de colocação pronominal, né? Emprego dos pronomes. Vamos lá. Há quem considere o trabalho infantil. Olha só. Há quem considere o trabalho infantil, considere algo, né? Então nós teríamos aqui o. Há quem considere-o. Só que nós temos um fator atrativo de próclise aqui, ó, que é o pronome indefinido. Então, isso aqui tem que vir para cá, ó. Então, no primeiro vai ficar há quem o considere. Beleza? Há quem o considere. Então, ó, prova de múltipla escolha. Você não vai de imediato na certa, você elimina as erradas. O considere, elimina a letra A. A ele, considere a ele não, porque isso aqui seria objeto indireto, e nós já vimos que é objeto direto. Elimina B. O considere, mantém. E lhe considere. Percebeu? No lugar de analisarmos 5, estamos a analisar 2. Mas há também quem veja no trabalho infantil, ó, quem veja no trabalho infantil, ou seja, quem veja ele não, porque olha a preposição. Até porque nem pode quem veja ele, né? Quem veja nele. Nele quem? No trabalho infantil. Quem veja nele. Só que olha só. Novamente aqui o fator atrativo da próclise. Ok? Então, ó. Quem nele veja. Olha como é que atraiu o pronome. Quem nele veja. Se é nele veja. Olha quem sobrou aqui. Aqui é lhe veja, nada disso. Letra C, nossa resposta. E lhe atribui, né? Atribui a alguém. Objeto indireto, atribui-lhe. Mas também não pode ser lhe atribui-lhe. Porque olha quem está aqui.
porquê, causal, beleza? Fator atrativo de próclise, de pronome, né? Fator obrigatório de próclise, perdão. Então ficamos aí com a letra C. Muito bem? 17. Observe o trecho de O Cortiço de Aloísio de Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. O autor utiliza o seguinte recurso estilístico. Eufemismo. O que é o eufemismo? Suavização de ideia desagradável. Beleza? Suavização de ideia desagradável. Partiu dessa para melhor. Você não foi bem nas provas. Tranquilo? O político faltou com a verdade. Tudo maneira de amenizar uma ideia desagradável. Ok? Tranquilo? Muito bem. O que mais? Gradação. O que é a gradação? Enumeração de ideias de forma crescente ou decrescente. Tranquilo? Enumeração de ideias de forma crescente ou decrescente. Tranquilo? Acordei, preparei o café, tomei banho, me arrumei, saí. Tranquilo? Isso é a gradação. Comparação, olha só, isso aqui é interessante. Na comparação, presta bem atenção nisso aqui. Eu primeiro vou dar a definição da comparação e depois vou colocar para você o cuidado que você precisa ter. Olha só. Comparação. Parece tranquilo, né? Mas eu vou te dar o bizuzinho. Relação de dois termos diferentes na mesma oração, tá? Na mesma oração. Olha só, é muito comum a confusão entre metáfora e comparação. Tranquilo? Metáfora e comparação. É muito comum essa confusão. Como é que você vai diferenciar isso aqui? Para que você tenha a comparação, necessário o uso de conectivos comparativos. Tranquilo? De conectivos comparativos. Por exemplo, como, tal, qual. Beleza? Você precisa ter isso na frase para justamente dizer que há uma comparação. Olha só. Ele joga futebol como o Pelé. Olha só a comparação entre ele e o Pelé e a presença do nosso conector de o quê? De comparação. Tranquilo? Agora, se você disser assim, ele é o Pelé. Vou melhorar aqui. Ele é o novo Pelé. Tranquilo? Agora você já não tem mais a metáfora. Né? Porque você tirou o elemento... agora você não tem mais a comparação. Porque você tirou o elemento, o conector de comparação. Você dizer, ela é um anjo, isso é metáfora. Tranquilo? Agora, ela é como um anjo, olha a diferença. Aqui você tem a metáfora, aqui você tem a comparação. Tranquilo? Mas no nosso caso aqui, não há comparação alguma, né?
A antítese você vai ter a relação de termos o quê? Contrários. Relação de termos contrários. Né? Relação de termos contrários. Meu bem é o mal da minha vida. Olha que bonito. Isso é a antítese. Tranquilo? E a personificação? Características de seres vivos a seres o quê? Inanimados. Você atribui a seres sem vida características próprias de seres humanos, de seres vivos. Meu carro morreu. Tranquilo? Aí é a personificação. E é exatamente o que ele faz aqui, ó. O cortiço acordava. Cortiço não acorda. Quem acorda são as pessoas. Não é isso? Então a nossa resposta é a letra E. Personificação. Também chamado de prosopopeia. Não confunda com a onomatopeia, tá? Prosopopeia ou personificação. Tranquilo? 18. A coerência textual se constrói de muitas maneiras. Uma delas é aquela que respeita as leis da sucessividade dos eventos ou apresenta uma compatibilidade entre os enunciados do texto, do ponto de vista da localização no tempo. Nesse caso, temos o que se chama de coerência temporal. Qual dos trechos abaixo apresenta incoerência, pois os enunciados são incompatíveis do ponto de vista da temporalização? Então tem que seguir a ordem no tempo, né? Pelo que ele está falando aqui. Uma das formas de você fazer a coerência temporal. Ou melhor, a coerência. Coerência temporal. Vamos lá. Antes do jogo, a torcida cantou músicas que saudavam o seu time. Legal, antes do jogo. Tá ali para incentivar. Com a derrota por goleada, o coro da arquibancada só servia para execrar os jogadores e os dirigentes. Quer dizer, incentivou primeiro, perdeu de goleada, começou a protestar. Legal. Responsabilizados por mais aquele fracasso. Quer dizer, não foi o primeiro. Mas a torcida antes do jogo foi lá, incentivou, apoiou. Mais uma goleada, agora vamos protestar. Então, coerência temporal adequada, não há problema nenhum. Ele quer a incoerência, né? Então, aqui está tudo ok, não precisa se preocupar. B. Enquanto alguns povos se vangloriam dos feitos de seus antepassados e não se preparam para o futuro, aos povos que não têm grande tradição, só resta buscar a organização de sua sociedade. Legal, tudo tranquilo. Alguns povos se vangloriam dos feitos de seus antepassados, quer dizer, já estão tranquilos, né? Bem sedimentados ali, tudo bem. Mas não se preparam para o futuro, problema nenhum, estão seguros, né? Por viver toda essa glória ainda. Aqueles povos que não têm essa grande tradição continuam ali a buscar sua organização de sociedade. Ótimo, problema nenhum nessa coerência temporal. Quando a professora entrou, o menino já tinha posto o sapo na bolsa de seu colega e estava sentado tranquilamente no seu lugar. Ó, a professora chegou, o sapo já estava dentro da bolsa do colega e quem colocou o sapo já estava sentado. Legal, tem aí problema nenhum. A mestra pegou-o em flagrante bem no instante em que ele colocava o sapo na bolsa do colega. Aí quebrou a coerência, né? Como é que a professora entrou e o menino já tinha posto o sapo na bolsa, já estava sentado tranquilamente, e como é que diz que a professora pegou em flagrante? Aí quebra a coerência, né? Letra C é a nossa resposta. Muito bem? Tranquilo? 18 é bonita demais, hein? Questãozinha de hífen. Consideradas as prescrições do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigor desde janeiro de 2009, a palavra em que o hífen foi empregado de modo incorreto é... Vamos lá. Anti-higiênico. Temos aqui o prefixo e depois, começando com H. Com hífen, com certeza. Hífen. Hiperrealista. Geralmente, nessas regras de hífen, os iguais se o quê, pessoal? Se repelem. Ok? Então, ó, termina com consoante e começa com a mesma consoante. Se repelem.
Com hífen. Está certíssimo. A quem fronteiras? Aí você pode gravar isso por um joguinho aí de som, ó. Bem, além, a quem, recém. Bem já falei, né? Bem, sem, a quem, recém, hífen. Percebeu? Só você lembrar assim. Bem, a quem, recém, além, hífen. Percebeu o em? Primeiro termo, o primeiro elemento tem esse som de em, hífen. Vai botar o hífen depois dele. Bem, sem, além, a quem. Tá aí, beleza? Então esse hífen está certíssimo. Com hífen. Muito bem. Olha quem apareceu depois. Bem, mesma regra. Bem, sem, a quem, recém, hífen. Só lembrar assim. Com hífen. Antissemita, o que nós temos aqui? Vogal e consoante diferentes. Olha só. Generalizando totalmente aí. Na maioria dos casos, os iguais se repelem e os opostos se o quê? Se atraem. Só que nesse caso aqui, como o segundo elemento começa com S, são diferentes, não são? Então nós vamos juntar. Só que sendo R ou S, nós juntamos e fazemos o quê? Dobramos o R e o S. Então nós teremos aqui, ó, antissemita. Beleza? Quando você juntar vogal com consoante, não sendo o H, junta sem hífen. Se for R ou S, junta e dobra o R ou S. Tranquilo? Beleza? Então, de forma incorreta, tá aí a nossa resposta. Muito bem? E para fecharmos aí a nossa derradeira questão, uma questãozinha de pontuação, né? Assinale a alternativa corretamente pontuada de acordo com a norma padrão escrita. Vou fazer aquele esquema que nós fizemos anteriormente. Vou ler a letra A e já vou começar ali a fazer as correções. Independentemente de sua crença, vírgula, né? De modo independente, olha a expressão adverbial deslocada. Uma coisa é fato para todos nós, sem vírgula. Uma coisa é fato para todos nós, 2 pontos. A vida exatamente como você a vive agora, opa, tem uma vírgula aqui, ó. A vida desse modo, exatamente como você vive agora, expressão adverbial deslocada, vírgula e vírgula. É uma só. Então vamos ver aí. Depois de crença tem que ter vírgula. Como na letra A não tinha, elimino. Na letra C também não tem, elimino. Na letra D tem 2 pontos que não precisa, né? Porque não está anunciando nada, não vai explicar nada, então não é 2 pontos. Aqui, isso aqui é uma locução adverbial só. Ele não tinha que ter separado independentemente de sua crença. Um está complementando o outro, então eles têm que ficar juntos. Ó. Olha a preposição, estabelecendo a subordinação. Então elimina a letra E. Ih, sobrou quem? Só sobrou a letra B. Que bonito, professor. Você analisou uma regra de vírgula e já eliminou tudo. É assim que você tem que fazer prova. Enquanto você não se convencer disso, vai dar mais trabalho. Você vai achar as provas cansativas, beleza? Vamos ver se está batendo. Independentemente de sua crença, vírgula, que eu já havia colocado. Uma coisa é fato para todos nós. Eu tirei a vírgula, ok. 2 pontos porque vai explicar esse fato, né? Vai anunciar esse fato. 2 pontos. A vida, vírgula, exatamente como você a vive agora, vírgula que eu não mexi, é uma só. Ficamos com a letra B de bola. Muito bem, meu aluno, minha aluna, tranquilo. Estão aí as nossas 20 questões de português e as nossas 2 questões de redação oficial. Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham podido aí treinar bastante, né? Fazer as questões, acertá-las ou não, faz parte do jogo. O importante é que aquilo que você tem errado, você pare para revisar a teoria, né? Por que eu errei? E a partir disso,
você siga em frente aí, siga adianta. Estudar tem que ser uma coisa cíclica, né? Você nunca para, pelo menos até a posse você não para. Então, assim, estudou hoje, mas amanhã vai estudar de novo. Ah, mas eu já vi esse assunto, veja de novo. Se já esgotou tudo, volta. Esse aí vai ser o teu procedimento até a tua aprovação. Então, é pegar esse simulado, outros exercícios, fazer, refazer. Acertei, tchau e bênção. Errei, por que eu errei? Aí é que você está efetivamente estudando e sedimentando o conhecimento. Tranquilo? Beleza? Um abraço, bons estudos, força sempre!